O programa hoje começa falando de agronegócios. Está aqui conosco o secretário de Estado de Agricultura, Edelgardo Nunes. Secretário, é um prazer tê-lo aqui novamente. Nós estamos aí falando muito do potencial agrícola do nosso estado. Estamos falando agora de um circuito de soja, né? Além de nós sermos o corredor de exportação da soja lá por Porto de Miritituba e assim por diante, nós estamos começando a plantar soja. Verdade, Mauro. Primeiro dizer da alegria que eu tenho de retornar ao seu programa, reafirmar essa minha crença, né, no setor agropecuário paraense. Acho que o Pará tem uma vocação para utilizar as áreas que já foram abertas e ser um grande celeiro na produção de alimentos. E, naturalmente, o Pará, ao tempo que enfrenta alguns desafios, por outro lado, tem coisas espetaculares acontecendo dentro do estado, nos mais diferentes setores. E esse que você mencionou, nós recentemente tivemos um evento realizado em Santana do Araguaia, um dia de campo da soja, observando o quanto o Pará tem evoluído naquela região, em áreas de cerrado, em áreas de campos que foram abertas já para a pecuária. Já eram áreas degradadas. Já eram áreas abertas, já tinham sido utilizadas pasto. para exatamente, ou utilizadas para a pecuária ou algumas áreas de cerrado. O mesmo acontece aqui na região do Moju? O mesmo. O que nós estamos não há observando, desmatamento para a plantação da soja? Não, nem para soja, nem para dendê, nem para reflorestamento. O que Todas nós estamos essas plantações fazendo... estão com licença ambiental e isso é observado. Veja bem, aí há uma outra questão. O processo de licenciamento é um processo muito complexo. Eu diria o seguinte, que todos os plantios, por exemplo, de dendê, estão com o pedido de licenciamento. Agora, todas as áreas são áreas de conversão de cultura. Eram essencialmente áreas de pastagem e que hoje foram convertidas para as mais diferentes culturas. Agora, a soja no sul do Pará, né, como é o dendê nessa área do Moju, Acará e Tailândia. Sim, essa monocultura em plena Amazônia é uma novidade. Não, nós já tivemos outras experiências. E é importante a gente mencionar, as pessoas às vezes usam esse termo que você coloca, da monocultura. A gente precisa analisar melhor. Quando eu falo do dendê, por exemplo, nós temos hoje 150 mil hectares de dendê plantados no Pará. Vamos avançar, se conseguirmos, digamos assim, destravar algumas questões na área ambiental, ter um processo maior de licenciamento, vamos supor que possamos dobrar a área. 300 mil hectares no horizonte aí de 3, 4 anos. O Pará tem aí uma área agricultável de 20 milhões de hectares. Então, 300 mil hectares sobre 20 milhões, não dá para a gente caracterizar como sendo uma monocultura do estado. O que você vai ter são regiões onde determinadas culturas exercem um papel predominante na produção. Mas a própria região do Moju, Acará e Tailândia é a principal produtora, por exemplo, de mandioca e de farinha. Então, há uma diversificação natural, principalmente na agricultura familiar. Essa distribuição geográfica dentro do estado já está definida? O poder público já definiu? Tem, a secretaria... Por exemplo, palma é só aqui na região do Moju, soja é só na região sul e assim por diante. Me parece que também no oeste do Pará, próximo a Santarém, está aparecendo. A Secretaria de Agricultura estabelece na sua política agrícola culturas e regiões prioritárias. No caso de algumas culturas, como o dendê, a Embrapa fez um zoneamento do dendê, de aptidão para o dendê, e realmente essa região aqui é a região apta. Mais apropriada. Apropriada. Né? A pessoa pode até plantar em outra área, mas não terá os resultados que climáticos, de terra e assim por diante. Na questão dos grãos, você tem algumas áreas com maior vocação. Menos pelo clima, porque o clima do Pará é todo ele bom para a produção de grãos, mas muito mais pela estrutura fundiária e de atividade. Então, sul do Pará, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Redenção, Cumaru. Grandes áreas planas, né, abertas, onde a pecuária era a grande atividade, portanto, não implica em desmatamento e altamente propícia para a mecanização agrícola. Então, lá, eu não tenho dúvida de afirmar que será o maior polo de grãos do Pará. Santarém, no Planalto Santareno, a mesma coisa. Você tem áreas abertas pela pecuária, uma grande aptidão e hoje já se consolida um polo. E o terceiro é Paragominas, que na verdade o maior plantio nem é Paragominas, são os municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu, mas Paragominas, como cidade polo daquela região, acaba capitaneando esse processo, onde há uma conversão também de pastagem para a agricultura. Porém, Paragominas apresenta uma ondulação de terreno maior, o que restringe um pouco mais do que as
duas outras regiões que mencionei. O Pará está substituindo as suas culturas agrícolas, que no passado era muito forte na pimenta e assim por diante. Hoje já não se ouve falar mais na pimenta. Mas ainda somos o principal produtor nacional. Já somos o principal produtor. Já somos o segundo maior produtor de cacau. Segundo de cacau. Rapidamente, primeiro de mandioca, segundo de abacaxi, primeiro de açaí, quinto de rebanho bovino, primeiro de búfalos, primeiro de dendê, segundo de cacau. Então, o Pará, ele, um dia desse conversava, somos o quinto maior produtor de banana do Brasil. Agora, se você for na Ceasa, a maioria da banana vem de fora. Por quê? Porque a nossa produção ela está concentrada na Transamazônica e no sul do Pará. E ela escoa para onde? Nordeste. Então, ela sai para o Nordeste, principalmente a banana do sul do Pará, na região de São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia, sai para abastecer o mercado do Nordeste e Belém se abastece de banana vindo de outros estados, principalmente Tocantins e Goiás. Então, essa logística, e já se anunciou a vinda do Kleber, né, que é um especialista nessa área, a logística acaba fazendo com que a produção do Pará nem sempre fique no Pará para abastecer os paraenses. Mas tem paraense sendo beneficiado com emprego e renda com essas culturas. Isso que é importante. Eu não tenho dúvida disso. Tanto na cultura do dendê... Por que a gente não capitaliza essa imagem de celeiro? O que está faltando? Nós nunca conseguimos capitalizar na agropecuária, na pecuária mais especificamente. Já tivemos o 4º rebanho, agora você falou em 5º rebanho, nosso rebanho é de excelência e assim por diante, mas nós nunca capitalizamos isso. Quem lembra do Pará jamais lembra do boi. Vou te dar uma opinião muito própria. Eu acho que nós vivemos um certo preconceito com o mundo rural no Pará. O Pará, Costa, Belém principalmente, a região de Belém. O Pará não se viu como um estado agrícola, como se vê Goiás, como Mato Grosso se enxerga. A sua população assume essa condição. No Pará é diferente. Quer dizer, no Pará nós temos uma influência muito forte do extrativismo, essa foi a nossa história, e continuamos, porque a mineração é um extrativismo. Né? Então, a produção agrícola, ela ainda não se incorporou na nossa cultura como algo, inclusive, que a sociedade urbana defenda. Então, a negativa se incorpora rápido. Madeireiro, devastação, isso é rápido. Então, você cria, digamos assim, esses motes, né? E na maioria das vezes, negativos. E isso, por exemplo, um dia desse eu vi algumas matérias dizendo o seguinte, não, a farinha aumentou por causa do dendê. O dendê está fazendo a farinha aumentar. Não tem absolutamente nenhuma relação. Nenhuma relação. A farinha aumentou por diversos motivos, diversos. Problema de produtividade, doenças e pragas que afetam, embora a nossa produção, de 2011 para cá, ela tenha tido uma reversão na queda. 2012, referente a 2011, nós tivemos um aumento de 3,5%, estamos com quase 5 milhões de toneladas de raiz, tá? Em 300 mil hectares aproximadamente cultivados, mas tivemos uma elevação de preço. Por quê? Mercado. A seca do Nordeste fez o Nordeste comprar muita farinha do Pará. Segundo, a gente quase não se apercebe. A nossa população rural diminuiu ao longo dos últimos 10 anos. A população urbana quase duplicou. Hoje, Mauro... É menos gente plantando e mais gente comendo. A lógica é essa. Hoje, o homem do campo, ele precisa produzir o dobro do que ele produzia para poder garantir a alimentação da cidade. Então, esse é um desafio muito grande. E nós precisamos enfrentar essa Secretário, situação. nós falamos há pouco sobre cacau. Bem, já somos o segundo produtor, estamos caminhando bem. Há alguma perspectiva de verticalização dessa produção do cacau? Nós chegarmos ao chocolate. Eu vi que em junho, aqui no Hangar, nós teremos um evento internacional de chocolate, com grife francesa e tudo mais. Olha, Mauro, o cacau é uma das grandes apostas que nós fazemos dentro da política agrícola. Estamos vivendo uma crise momentânea. Essa crise se deve a uma política confusa de importação de cacau da África. Isso jogou o preço do cacau brasileiro para baixo. Os produtores hoje não estão conseguindo praticamente pagar o custo de produção, mas nós já tivemos 2 rodadas de negociação com o Ministério da Agricultura, com políticas, inclusive com fixação de preço mínimo, com maior rigor na questão sanitária da importação e numa revisão da política tributária de importação também. Então, eu acho que a gente ajusta o cacau ao longo desse ano. E com relação ao Pará,
as grandes empresas começam a olhar o Pará já na perspectiva da industrialização. Nós tivemos no ano passado uma produção de 82 mil toneladas de Essa amêndoa. produção é escoada pelo Pará? O Pará manda praticamente tudo para a Bahia, porque as indústrias estão localizadas na Bahia, a grande concentração, São Paulo tem alguma sempre coisa. foi o maior produtor. Né? Para lhe dar um número hoje, a Bahia produz 150 mil toneladas. O Pará produziu ano passado 82 e esse ano temos a chance de chegar a 100 mil. Sim, Estamos nessa encostando perspectiva, daqui a pouco a gente passa. E nenhuma dessas indústrias já pensou em ter uma filial? Já, como aconteceu com os frigoríficos, por quando exemplo? nós batermos as 100 mil toneladas, cria o conforto para a instalação da indústria. Aí você começa a ter volume que justifique a indústria se implantar. Paralelamente a isso, o que é que nós queremos? E você mencionou o Salão do Chocolate, que nós participamos no ano passado na França, dessa programação, com uma delegação do Estado do Pará, levamos o nosso produto e conseguimos atrair, então, a realização do Salão do Chocolate, que é um evento internacional. A coordenação do evento é francesa. Ano passado eles fizeram em Salvador, na Bahia, e esse ano aceitaram o nosso convite e vão fazer junto conosco aqui no Pará. É uma exposição gastronômica do chocolate? Na verdade, ele é um evento que reúne seminário, curso e exposição. Então, ele tem os chocolatiers que vão participar, vão trazer produtos para mostrar. Tem um conteúdo, mas você tem um conteúdo técnico de discussão, né, sobre o assunto. Mas o que é importante? O que nós queremos mostrar são as qualidades do nosso cacau, que pode produzir um chocolate diferenciado. E aí, além da grande produção que está na Transamazônica, o que nós queremos mostrar é o nosso cacau nativo de várzea, da área de Cametá, de Garapé-Miri, de Abaetetuba, porque esse, como diz a moda, vai garantir um terroir especial para o chocolatier. Só tem aqui. Só aqui. É uma condição absolutamente nossa. E creio que isso vai ser o grande encanto dos mestres chocolateiros que virão participar do evento aqui. Eu não tenho dúvida disso. Secretário, eu sei da sua luta aí para certificar o queijo do Marajó, que o senhor conhece muito bem. Verdade. Quando é que isso efetivamente estará liberado para uma venda legítima em nível nacional? Bom, essa é uma caminhada que nós ainda temos que fazer. A nível estadual, eu considero que está resolvido. Nós já temos alguns produtores, são poucos ainda, 2 ou 3, que já conseguiram se adequar à nova legislação que nós fizemos e já estão com a sua certificação, portanto, podendo comercializar nos supermercados. Tem um aditivozinho para uma maior durabilidade do produto? Não. Ele mantém o processo tradicional, ele com a garantia, vamos chamar, de uma melhor higiene no processo de produção e de embalagem, né? E um resfriamento. Ele consegue um tempo de prateleira que garante essa comercialização, mas estamos agora, junto com o Ministério da Agricultura, negociando para que você possa ter o reconhecimento nacional, que é o que vai permitir... vai decolar. Aí vai permitir que você entre em todas as redes de supermercado. Essa mesma nas certificação, não dá para chegar no açaí, não? O nosso açaí está saindo assim muito rápido. E já que a Globo mudou de castanha do Pará para castanha do Brasil, daqui a pouco o açaí vai, né? Vai ser carioca. Nós estamos trabalhando muito no açaí na questão da qualidade interna, né? Já há alguns processos de desenvolver certificação também para o açaí. Agora, não é um processo simples no açaí, eu digo assim, né? Do Marajó foi mais simples do queijo, porque a produção é mais concentrada. No açaí, como a produção é muito dispersa e o processo de comercialização é muito disperso, é preciso que haja uma conscientização de quem atua nessa cadeia do açaí para que a gente possa não se deixar ser explorado por um processo que nem sempre tem sido vantajoso para o Pará. E o que vem a ser certificação orgânica, secretário? Bom, o produto orgânico, na verdade, ele é um nicho de mercado de produtos agrícolas, né? Agropecuários de uma forma geral. Ele obedece a regramentos internacionais. Tem um preço mais elevado? Tem um preço mais elevado, tem um padrão. Então, você não utiliza, né, determinados insumos no processo produtivo, você tem cuidados especiais nessa produção. E nós entendemos, por estarmos na Amazônia, que nós temos uma vocação para ter uma produção orgânica expressiva. Inclusive,
no nosso plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, elencamos a agricultura orgânica como um dos componentes. E aí, numa parceria com a Federação da Agricultura, realizamos o primeiro seminário e workshop de produtos orgânicos, que vai, de um lado, formar técnicos para acompanharem o processo de certificação. Você precisa ter gente preparada para fazer isso. Por outro lado, no seminário você divulga e orienta como produzir de forma orgânica. E nós já temos muitos produtos certificados? Nós temos pouca coisa ainda no Pará. Alguma coisa na área de hortaliças está sendo feita, né? Mas queremos avançar. Por exemplo, nós temos um potencial enorme na área do mel. O mel, principalmente o mel produzido nos manguezais da costa paraense, é um mel de qualidade superior, único também, e que, se conseguirmos a certificação orgânica, agrega um valor muito grande. Na carne, você mencionou... E ele é natural, esse natural. mel, ele não é cultivado, né? Não, ele é cultivado. As abelhas são de cultivo, né? Mas elas se alimentam de uma vegetação absolutamente natural. Então, se você tomar alguns cuidados, e aí tem todo o regramento no processo de produção, no manejo dessas abelhas, você consegue certificar o mel, a própolis, enfim, todos os outros produtos derivados. Eu vi alguma matéria que quebrou até o galho da turma do caranguejo. Na época do defeso, cuida do mel. Depois volta para o caranguejo. E assim então, eles têm trabalho o ano todo. Principalmente para a produção familiar, Mauro, não há outro caminho que não seja o dessa diversificação de atividades. Aí eu quero concordar com você. Qualquer monocultura para a agricultura familiar, ela é fatal. Porque a agricultura familiar, como ela sobrevive da sua produção, qualquer crise em preço, exatamente, qualquer crise em preço a não ser que ele esteja plantando tomate, né, secretário? Aí está numa boa agora. Agora, né? Mas também você já teve momentos de pessoal jogar o tomate quase que na cara dos outros pelo preço estar extremamente baixo. Então nós vivemos agora, foi até interessante, né? O Brasil tem essas coisas. E dizem que daqui a pouco tempo o leite será o próximo tomate. É possível. Até tomate, nós somos bons produtores, não somos? Somos. O Pará tem uma produção expressiva, muito desorganizada ainda, né? Nós temos um programa agora que está tentando, em algumas regiões, principalmente no sul do Pará, o que é que acontece? A nossa produtividade é muito baixa, produtividade por vaca. Nós temos um rebanho para leite que não é de uma qualidade muito boa, nós precisamos ir substituindo o rebanho, fazendo Nosso rebanho é de carne. Nosso rebanho é carne. E o que é o boi orgânico? Como é que é? Ele não toma medicamento nenhum, zerado? O boi orgânico, ele atende a esses princípios internacionais, ele pode ser medicado, mas com medicamentos, digamos assim, recomendados e controlados, né? A parte de mineralização toda também, ela precisa ser controlada. E eu vejo no boi orgânico, além da gente ter condições de produzir no Pará inteiro, Mauro, mas eu acho que uma região se destaca e que poderá usar o boi orgânico como uma alavancagem para modernizar a sua pecuária e para agregar valor, que é o Marajó. O Marajó acabou se defasando do ponto de vista da pecuária com relação ao incremento da pecuária aqui no continente, como a gente diz, né, com a abertura da Belém Brasília e depois com o sul do Pará. E eu vejo no boi orgânico uma oportunidade do Marajó, que faz uma pecuária em pastagem natural, de poder ter um produto diferenciado. E, secretário, já que nós estamos falando em boi, nada de uma indústria para cuidar do nosso couro. Nosso couro continua saindo in natura, está sendo curtido lá fora. Esse é um desafio que nós temos. Com todo esse